Boa noite. Começando aqui mais uma edição do Café com TCS. Toda semana, toda quinta-feira, 7h30 da noite. Estamos aqui falando de temas que são muito prevalentes no nosso consultório, que toda hora aparecem, mas que eu tenho certeza que vocês não têm muita familiaridade. Seja porque a formação não foi suficiente, raramente é na área da sexualidade, de gênero, de temas que têm a ver com isso, quanto porque temos muita desinformação. E esse de hoje é o tema campeão da desinformação, né? Então, hoje a ideia é a gente trazer o que a ciência mostra que realmente temos sobre o tal do vício em pornografia. Então, me diz aí, tem gente que está chegando pela primeira vez hoje? Me conta. Como a gente está com inscrições abertas para o curso, enfim, é sempre um momento que acaba chegando mais gente caindo aqui meio de paraquedas. Sejam super bem-vindos. Tá? Se você estiver chegando, se apresenta, diz de onde você vem. A ideia desse movimento aqui, da quinta-feira, do Café com TCS, é realmente a gente levar ciência da sexualidade, ciência de qualidade para a prática de vocês. Né? Então, meu objetivo aqui a minha tarefa, né, é pegar essa ciência e transformar em alguma coisa que faça sentido, né? Que vocês possam sair daqui com uma mensagem que já vai mudar a prática de vocês, já vai mudar o olhar de vocês sobre as queixas que vocês ouvem no consultório, sobre as coisas que vocês ouvem por aí nas redes sociais, né? Então, que coisa boa, novo progresso. Seja bem-vinda, Elisane. Né? Então, são iniciativas no sentido de realmente, né, desmistificar esse tema que é a sexualidade, gênero, que são temas tão difíceis muitas vezes aí na sociedade, principalmente quando a gente não tem informação. Depois que vocês têm informação, vocês veem que realmente não tem nada de difícil, né? Mas que são temas que a sociedade fala muito. E aí uma demanda enorme, né, que aparece para nós, uma demanda enorme de perguntas. As pessoas acreditam que porque a gente é profissional de saúde, a gente vai entender disso, né? A gente vai ter uma opinião, que a ciência deve ter alguma coisa para dizer. E tem. A questão é que a ponte entre vocês e a ciência normalmente não está ali tão bem construída, né? Então, seja super bem-vinda também, Juliana. Ipatinga, Lucas, muito legal. Muito legal. A Donilda, sejam super bem-vindos, tá? Se você está chegando hoje, essa aula ela fica gravada só até domingo. Então, se você gostou dessa aula, pode espalhar ela por aí. O objetivo é exatamente esse. Então, manda para os seus grupos de profissionais de saúde, manda por aí para as pessoas saberem, né, desse conteúdo que eu entendo aqui que é da maior relevância nesse momento. E depois essa aula ela sai do ar no YouTube e ela vai lá para a área restrita dos meus alunos. Então, os meus alunos têm, além de todo o material da formação, de todas as aulas da formação, todos os módulos, eles têm hoje em dia já, se eu não me engano, 140 aulas como essa, que estão lá como uma biblioteca para eles consultarem, né? Sobre os mais variados temas, às vezes aulas minhas, aulas de outras pessoas. Tá? Mas então vamos lá para o nosso tema, gente. Vício em pornografia, fala aí. Fala aí, quero conversar, porque essa é uma conversa que a gente precisa ter com a sociedade, né? Então, me contem, o que vocês andam ouvindo falar de vício em pornografia por aí? Tem chegado no consultório de vocês? Aparece? Gente pedindo tratamento? Para quem é especialista em sexualidade, aparece de monte, né? Mas aparece de uma forma geral no consultório de vocês, mesmo para quem não é especialista? Os pacientes se queixam, né? As amigas falam, porque meu marido está viciado em pornografia. Né? Ou alguém, né, vem de problemática de pornografia, eu acho que os meus problemas de saúde mental ou de relacionamento têm a ver com isso. Né? O Lucas está falando que tem 2 pacientes com essa queixa, a Kate também. A Lu tem uma loja, né? Relacionamentos abalados. Pois é. Então, vamos falar de tudo isso, porque temos aqui um fenômeno social, né? Se a gente parar para olhar, tem um impacto social muito grande a questão da pornografia e a maneira como ela vem sendo percebida, né? Então, queixas de que só tem desejo com a masturbação, com a pornografia, né? E não com a relação na parceria, deixa de transar com elas e ficam na tela.
tudo verdade. Tudo verdade. A Voz do Brasil está falando, as pessoas estão falando, isso é verdade, está acontecendo, né? Mas nós, cientistas aqui, nós profissionais de saúde, ou profissionais da área da sexologia, que pensamos uma prática que seja científica, precisamos ir um pouco para além do senso comum, né? Porque a voz do mundo é o quê? O senso comum, é o que as pessoas estão dizendo. Nós precisamos ir um pouco mais além. Então, eu ontem postei a quantidade de artigos que eu estava lendo, né? E era só artigo assim, 2021, 2022, 2023, 2024, né? Eu vou explicar para vocês por que o interesse científico sobre isso também veio crescendo muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos aí pós-pandemia. Mas eu postei lá nos stories a quantidade de artigo que eu estava lendo, né? E aí ficou todo mundo assim, nossa, como faz para ler tudo isso? E claro que assim, eu já tenho bastante experiência em como é que faz para ler tudo isso. E é por isso que eu faço esses movimentos, né? Porque eu sei que a maior parte de vocês não vai lá. E aí a gente acaba se informando por onde? Por rede social, né? Tudo bem, eu sei que todo mundo faz isso, tá bom? Eu também me informo por redes sociais sobre temas que eu não tenho nada a ver, que não é do meu trabalho, sei lá, né? Coisas que não têm a ver com o meu trabalho, né? Tudo bem se informar por redes sociais, né? Mas não dá para ser só, principalmente quando a gente se propõe a tratar alguém, né? Principalmente quando a gente se propõe a fazer um tratamento, a fazer uma intervenção em saúde, tá? Então, a ideia hoje é a gente pensar aqui alguns conceitos fundamentais para vocês entenderem, né? E realmente poderem ajudar essas pessoas. Então, a primeira discussão que eu queria que a gente começasse a pensar aqui é que pornografia está presente nas produções culturais e artísticas desde que o mundo é mundo. Então, tem, né, desenho nas cavernas de pessoas fazendo sexo, né? Então, estou aqui entendendo pornografia como todas as representações artísticas, gráficas, né, depois vídeo, áudio, enfim, sobre a sexualidade, né, explícita, tá? Então, vamos entender pornografia nesse lugar. Isso sempre esteve presente na sociedade. Parte da cultura, né, da produção cultural humana. Tanto produzir quanto consumir. Ponto. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo já viu uma revista Playboy ou tinha um não sei o quê. E aí, claro que isso vai mudar de acordo com a época, né? Mas que tinha, sempre teve alguma história ali da pornografia. E isso tem a ver com a curiosidade humana, com a necessidade de saber mais, com a necessidade de comunicar sobre temas que, né, não necessariamente são falados socialmente. Sempre existiu. Então, existir pornografia não tem nada de novo. Existir pornografia nunca foi alguma coisa que gerou grandes problemas para a sociedade. E uma outra coisa que sempre existiu, né, na sociedade foi comportamento sexual moralmente condenável. É ou não é? Então, comportamento sexual que a parceria não gosta, que é contra os valores daquela própria pessoa, ou pelo menos os que ela diz pregar, contra os valores religiosos, contra uma moral ali daquele grupo social. E tem alguém que está fazendo diferente, ou que está traindo a parceria, ou que está sendo infiel, ou que está sendo homossexual. Enfim, tudo isso já foi condenado, ainda é atualmente, muitos desses comportamentos ainda são, mas eles sempre existiram. Então, comportamento sexual moralmente condenável é parte da experiência humana também. Até aí, nada de diferente, né? Mas, nos últimos tempos, a gente teve um aumento exponencial da tecnologia, principalmente a tecnologia na palma da nossa mão, né? Então, de muito pouco tempo para cá, e quando eu digo muito pouco tempo, é porque eu já era adulta há muito tempo, quando não tinha smartphone, por exemplo, né? A gente vem tendo um aumento do tempo de tela, né? Então, quem aqui acha que fica demais no celular? Me diz. Quem aqui acha que percebe que quando eu olho, eu estou no celular um tempão, não estou interagindo tão bem com a minha família, com o meu marido, estou perdendo tempo, podia estar fazendo outra coisa, podia ter ido malhar, fiquei aqui na rede social, né? Enfim. Tá? E isso vai mudando com
a mudança da sociedade, né? Então, hoje em dia é rede social, mas há um tempo atrás era games. Quando eu era criança, eu lembro que a preocupação era a televisão, não deixa as crianças muito tempo na televisão, né? Não deixa as crianças expostas a videogame, Mario Bros, né? Que a gente passava a tarde lá toda fazendo isso, ao invés de estar fazendo dever de casa, ao invés de estar brincando na pracinha. Já existia esse assunto, sempre existiu. Então, na medida em que a tecnologia vai avançando, ela vai gerando repercussões sociais, repercussões para os indivíduos do ponto de vista psíquico, para a construção dos relacionamentos familiares, enfim, para as relações de trabalho, então a questão do home office, né? Eu estou aqui do outro lado do mundo dando aula para vocês. Tudo isso é novo, relativamente novo. A gente vai se acostumando, mas tudo isso é novo. Então, isso tem impacto? Muito impacto. Né? A gente sabe que isso tem impacto para a saúde mental, a gente sabe que isso tem impacto para a saúde física, né? O sono fica alterado, a miopia. Outro dia desse eu olhei e falei assim, gente, eu não estou enxergando direito, né? E aí eu fui ler e tinha a ver com o tempo de tela. Então, são coisas que a gente vai descobrindo também no movimento, tá? E aí, com tudo isso, aumenta o quê? O que a ciência vai chamar de 3A, né? Aumenta muito o acesso. Então, muito mais gente hoje em dia tem um celular, né? Muito mais gente, principalmente aí cada vez mais cedo, criança, adolescente, tem acesso, mesmo que não tenha um celular, tem acesso a um tablet, a um conteúdo, à internet, tem um computador na casa onde eu posso ir lá e digitar, né? Então tem acesso muito mais fácil a um mundo imenso de informações e questões. Então, o acesso é muito mais disseminado, né? Existe um ponto importante aqui sobre o fenômeno da internet, que é o anonimato, né? Então, hater, né? A pessoa pode entrar na minha rede social, falar mal de mim, me xingar, fazer acontecer falsa, né? As pessoas consomem pornografia na internet e não precisam se identificar, então elas estão ali e elas têm a chance, pelo anonimato, de ter acesso a uma série de coisas sem ter as consequências sociais disso estar associado ao meu nome, né? Então, esse é um ponto super importante da questão da internet, de forma geral, né? Então, um A é o acesso, o outro A é o anonimato. E o terceiro A que a ciência traz, em inglês, é o affordability, ou seja, é barato ou de graça o conteúdo, né? Então, a gente não paga para usar a rede social. Imagina se começasse a cobrar 1 minuto da rede social, como era um tempo atrás, cobrava 1 minuto do telefone, cobrava 1 minuto do uso da internet. A gente tinha uma outra relação com isso, você usava o mínimo necessário, né? Mas é de graça, né? É de graça. Então tem toda uma história, vocês estão aqui me ouvindo aprendendo de graça, né? Da mesma forma, tem muito conteúdo sexual distribuído de graça, com fácil acesso, né? Na palma da mão das pessoas e elas podem consumir o que elas quiserem anonimamente. Então, isso muda o perfil de consumo, de uma forma geral, de questões da internet, inclusive a pornografia. Tá? E aí a gente tem uma série de outros hábitos, né, que também vem aumentando. Então, quando a gente fala de hábitos online, a gente fala de sexo online, tem muitos hábitos para além do consumo de pornografia que tem aumentado. Então, OnlyFans, camming, né, que é a história de ter alguém ali na câmera que faz determinadas práticas a pedido de alguém em troca de dinheiro. Enfim, o trabalho sexual, né, que antigamente era aquela casa de prostituição lá, da luz vermelha, não sei o quê. Hoje em dia tem o trabalho sexual acontecendo na internet. Exploração sexual, tráfico de pessoas, enfim, tem todo esse rolê do trabalho sexual que também vem se, né? E estou aqui tentando colocar isso num lugar do que está acontecendo. Né? Então, existe todo um trabalho sexual, existe uma série de trocas. Então, os adolescentes hoje se encontram menos, trocam mais pela internet. Né? Vocês já viram adolescente? Eles ficam trocando. Lá no WhatsApp, sei lá, Snapchat, Discovery, eles têm suas ferramentas. E eles fazem sexo assim também. E as pessoas também fazem infidelidades online. Né? Então, antigamente, as pessoas estavam sendo infiéis, elas tinham que ir presencialmente, né, para encontrar outra pessoa. Hoje em dia não precisa mais. E aí tem toda uma questão, o que é traição, o que não é. Então, enfim, 1000 desafios para a nossa área. Tá? Dentre eles, o consumo de material explícito. Então,
Estou aqui trazendo o que a ciência mostra para gente. Não é um fenômeno só da pornografia, é um fenômeno maior, né? E que a gente precisa compreender dentro desse fenômeno, tá? E aí, a gente sabe que tudo isso traz repercussões desafiadoras, por assim dizer, né? Porque eu não vou dizer que toda tecnologia é ruim, mas repercussões desafiadoras para a qualidade de vida, para o estresse, né? Então, isso já vem sendo documentado para os relacionamentos interpessoais, não só casamento, né? Mas de forma geral. Então, assim, como é que as equipes que trabalham em home office é diferente de estar todo mundo tomando um cafezinho no escritório? Tem questões, claro que tem, né? Percebido e descoberto pela ciência cada vez mais, né? E a gente também tem a impressão de que isso provavelmente tem impactos negativos na saúde física, já claramente documentado, e na saúde mental. E aí, vocês estão colocando aqui no chat, né? O que acontece? Pipoca no nosso consultório a pessoa chegando, se identificando como viciada em pornografia e buscando tratamento. E aí vamos entender que tratamento é esse. O que tem na literatura sobre o que a gente vai fazer, tá? Então, para a gente começar aqui, vamos separar um pouco a confusão, porque essa história é cheia de confusão. Então, a gente falou um pouco de pornografia, vamos falar de pornografia e vamos trabalhar com o conceito de uso de pornografia. O uso de pornografia significa usar a pornografia, né? De vez em quando, para finalidades sexuais ou não, enfim, ter a pornografia como uma parte possível do material que eu consumo, do conteúdo que eu consumo. Isso é o uso de pornografia, né? O vício em pornografia é o termo leigo. E aí queria que vocês aqui se comprometessem a não usar mais esse termo, tá bom? Porque esse termo traz muitas repercussões negativas para as pessoas, para a sociedade, para a ciência, para a confiabilidade do que a gente está fazendo na nossa prática profissional e um estigma enorme, né? E não temos nenhuma evidência na literatura, estou dando spoiler aqui, para dizer que isso é uma questão da ordem da adicção. Já saímos dessa história. Não existe vício em pornografia. Combinado? Vou repetir para vocês poderem tirar o print e dizer a Aline que disse, não existe vício em pornografia. Agora, as pessoas chegam no nosso consultório dizendo que tem vício em pornografia. E é aí que a gente vai ter que entender como é que a gente vai construir com eles, porque eles estão sofrendo, né? Então, eles estão ali sofrendo e aí vão para a internet e acham um monte de conteúdo que vai falar do vício em pornografia. Tem um potencial iatrogênico, né? Um potencial de aumento de sofrimento, de doença, de manutenção do problema, que é o que a ciência mostra, que nós precisamos nos comprometer a não ser parte disso, tá? Então, queria que vocês colocassem aqui. Coloca lá. Profissional qualificado. É a hashtag que eu tenho usado. Profissional qualificado é o profissional que não sai por aí falando besteira, tá? Que vai fazer uma prática realmente baseada em evidências. Então, coloca aí. Hashtag profissional qualificado significa que você está se comprometendo a entender a questão da pornografia dentro de uma lógica científica. Tá? Então, vem essa história do vício em pornografia. Isso vem misturado com outro conceito que parece muitas vezes a mesma coisa para o paciente, mas que não é, que é o conceito da masturbação. Né? Então, a gente sabe que com o aumento do acesso à pornografia, mais pessoas passaram a associar a pornografia ao comportamento masturbatório de uma forma mais... Né? Sim, isso é real. Parece que mais gente associa, né, a pornografia ao consumo, ao comportamento masturbatório. Mas uma coisa é a masturbação, a outra coisa é o consumo de pornografia, tá bom? Um outro tema que aparece misturado nessa história aí do vício é o vício em masturbação. Esse aí realmente, gente, nunca existiu, não existe, esquece isso, não tem isso, tá? Paremos de falar de vício em masturbação. Masturbação não é um problema, a ciência mostra há muito tempo que a masturbação, na maior parte das vezes, é solução para os problemas da sexualidade, da educação sexual, enfim. Tem 1000 desfechos positivos associados a isso, já dei aula sobre isso, enfim. Não tem e não confundam vício em pornografia com vício em masturbação. De fato, tem científico, tá? Agora, as pessoas que chegam no nosso consultório vão chegar e vão dizer assim, eu me masturbo o tempo inteiro vendo pornografia, eu sou viciado em masturbação ou viciado em pornografia. Essa é a experiência do sujeito. E cabe a nós
Né? Do mesmo jeito, se a pessoa chega aqui dizendo assim, eu tô com uma dor aqui, aí você descobre que a dor às vezes é na cervical, é no dente, enfim, esse é o profissional de saúde. O profissional de saúde vai conseguir fazer uma avaliação mais científica, mais adequada daquilo que o paciente traz como queixa. Tá? A queixa do paciente a gente leva em consideração, mas normalmente ela não é exatamente o que de fato está acontecendo, principalmente numa área tão cheia de tabus sociais e com pouca educação como a sexualidade. A gente também precisa separar isso de alguns aspectos que já foram descritos, como a hipersexualidade. Né? Então, a gente tem alguns quadros psiquiátricos, né, que são associados, psicopatológicos, que são associados a um comportamento hipersexual. Né? A gente tem, às vezes, relatos de comportamento hipersexual em vítimas de abuso, em pessoas com estilo de apego desorganizado, em pessoas com transtorno de personalidade, com transtorno bipolar. A gente vai ter isso acontecendo, pacientes, às vezes, hipofrontalizados, com demência, com lesão cerebral. É possível? Sim. Isso é compulsão? Não. Precisa fazer essa diferenciação. Né? Então, antes de sair por aí, a gente já falou que não é vício, né? Então, esquece isso. Vício tirou o vício. Não é da ordem do transtorno aditivo, porque a dopamina, porque você quer cada vez mais. Todo esse papo do vício, não tem nenhuma evidência para isso. Mas existe, sim, um comportamento que está alterado? Muitas vezes existe, tá? E aí a gente precisa entender de que ordem. Será que esse paciente está hipersexualizado como um sintoma de alguma outra coisa? É uma hipótese bem plausível na nossa entendimento da ciência. Né? Muitos transtornos psiquiátricos ou questões, né, psiquiátricas ou de histórico de vida levam a um comportamento hipersexualizado, sim. Tá? Quer dizer que o foco que a gente tem que tratar, então, é parar esse comportamento? Vou ficar 3 dias sem fazer, 2 dias sem fazer? Não, não. Então, quando a gente entende do que a gente está falando, a gente entende por onde precisa ir o tratamento, porque a gente vai entender qual é a etiologia, quais são os mecanismos que estão atuando, quais são os fatores de manutenção, os fatores que vulnerabilizam, o que está fazendo aquela história se manter. Por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla da terminologia, porque quando a gente vai na lógica do vício, daqui a pouco vocês estão propondo 12 passos, né? Que é o que funciona para alcoolismo, para vício em substância, mas que não temos evidência, gente, de que é isso a direção para a questão do comportamento sexual. Tá? A gente também precisa separar isso da compulsão sexual. Eu vou falar bem mais aqui de compulsão sexual daqui a pouquinho. A gente precisa separar também, quando a queixa chega para nós, né, das parafilias. Então, imagina alguém, por exemplo, que só se excita com pé, ou só se excita com sexo com animais. Aonde você acha que essa pessoa vai ter maior frequência de atividade sexual? Vendo um vídeo ou consumindo um conteúdo sobre pés, ou no sexo com a parceria, que nem sabe que essa pessoa tem essa preferência, porque ela tem vergonha de contar. Então, nem tudo é visto em pornografia. De novo, né? Nem tudo é sobre a pornografia. Às vezes, e muitas vezes, a pornografia tem a ver com uma vivência do desejo, que é possível, né? Através do acesso e tudo isso que a gente já falou, e que não é possível na parceria. Porque os acordos relacionais não comportam, porque a parceria não está afim e não é obrigada, né? Porque moralmente, nos nossos valores familiares aqui isso não cabe, porque tem todo um estigma na parafilia, por exemplo, ou em práticas que, enfim, às vezes não parecem fazer sentido para aquela parceria ou para aquela pessoa. Então, existe uma vivência do desejo sexual solitária que é absolutamente normal, né? Que é absolutamente ok, tá? Então, muitas das pessoas que estão aí consumindo pornografia, elas estão vivendo um aspecto do seu desejo, às vezes um aspecto importantíssimo do seu desejo, que não é possível viver na vida real. Esse, inclusive, é o objetivo do entretenimento, né? Eu vou ver filme de super-herói por quê? Para pensar, olha, como seria maravilhoso se eu voasse, se eu tivesse superpoderes. Isso, chama fantasia, é um aspecto muito importante da experiência humana e que muitas vezes, na questão da sexualidade, a fantasia fica no lugar da fantasia e a realidade é outra, completamente diferente. E a pornografia, ou o consumo de material erótico, a masturbação, são os contextos em que isso acontece, tá? Estou dizendo que é bom ou ruim? Não, estou dizendo que é o que acontece e eu estou querendo abrir o olhar de vocês para entender qual é a função desse comportamento. Tá? A gente vai ter, então, muita literatura, eu vou falar mais sobre ela já já, sobre
o uso da pornografia como estratégia de regulação da emoção, né? Então, é importante também a gente fazer aqui esse diagnóstico diferencial. É importante a gente diferenciar o consumo de pornografia, né, ou o uso problemático de pornografia, de outras compulsões, né? Então, muitas vezes a gente vai ver essa compulsão, ou esse comportamento, né, exagerado, acontecer no contexto mais amplo de outras compulsões. Precisamos compreender do que estamos falando, tá? Porque provavelmente esse é só mais um sintoma. E quando a gente, ao invés de tratar a causa, trata só o sintoma, né? Muitas vezes a gente está gerando iatrogenia, porque a gente está comendo mosca, né? Ao invés de a gente tratar o que de fato vai mudar o jogo da pessoa, a gente está fazendo um tratamento, está investindo tempo, dinheiro, energia sua, da pessoa, e aquilo não vai ajudar e ainda vai evitar que melhore, porque a pessoa está acreditando que ela está fazendo alguma coisa que melhora. Então, eu tratar é como se dissesse assim, olha, eu tô com febre, tô tomando remédio para febre, a febre não passa, provavelmente vale a pena investigar se a febre não é sintoma de alguma coisa que eu preciso de fato tratar. É disso que estamos falando aqui, né? Então, muitas vezes vai aparecer como um sintoma de alguma outra coisa. E aí, se a gente, então agora vamos fazer o tratamento do vício em pornografia, você perde tempo e desorganiza esse paciente, né? Então, um aspecto importante aqui é que tem muita comorbidade de uso problemático de pornografia, né? Esse é o termo que vem aparecendo na ciência. Um uso problemático, porque como a gente sabe que não é vício, como a gente sabe que na maior parte das vezes não é o problema em si, mas tem uma galera que diz que está usando de um jeito diferente do que gostaria. Então, é o uso problemático de pornografia. Isso parece estar muito associado. E quando eu digo associado, quer dizer que causou? Não. Quer dizer que é causa? Junto. Aparece junto, está associado. Então, esse livro amarelo está associado ao livro azul, porque toda vez que eu estou aqui, vocês veem eles juntos. Quer dizer que eles têm alguma coisa a ver um com o outro? Não, eles só aparecem juntos, tá bom? Então, o uso problemático de pornografia está muito associado com a presença de outras psicopatologias. É causa? É sintoma? Não temos evidência para falar sobre isso, tá? Na verdade, a gente acredita, se a gente tiver que apostar, que é sintoma, né? E aí tem uma questão aqui, só para a gente amarrar essa introdução, que eu queria lembrar, que a maior parte de quem é profissional de saúde, quem é profissional da psicologia, já ouviu falar nessa discussão, que é a discussão do normal e patológico, né? Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de um comportamento sexual. Comportamento sexual, afora todas as questões morais da sociedade e tal, comportamento sexual é um comportamento esperado dos seres humanos. É ou não é? É diferente, por exemplo, do uso de cocaína, que é um comportamento que não é esperado. Que você pode tirar a cocaína da vida da pessoa, a pessoa vai viver normal, melhor provavelmente do que com, né? Com sexo não é assim. Parece um pouco a questão da alimentação. Então, se alimentar é natural para o ser humano. Comer compulsivo, anorexia, comer desordenado de alguma forma? Não, né? Então, aqui, a questão do normal e patológico não é sobre aquilo não existir na sua vida, tá? É sobre como está gerando repercussões. Então, essa é uma discussão histórica, tá? E tem algumas questões para a gente pegar dessa teoria aí, dessas discussões sobre o que é normal e patológico, para tentar ler o que está acontecendo agora. Todo mundo patologizando alguma coisa que até pouco tempo atrás, quem achava que, sei lá, meu avô que tinha uma Playboy era maníaco sexual, patológico, tarado, enfim, né? Ninguém achava. Hoje em dia se acha que as pessoas estão buscando tratamento em saúde. Imagina que meu avô ia lá buscar tratamento em saúde porque ele estava indo na casa de prostituição. Né? Mas hoje em dia, sim. Então, que história é essa? Então, a primeira forma que a gente tem de olhar essa história do normal patológico é pela estatística. Então, assim, ser ruivo. A pessoa que é ruiva, tem muito menos gente ruiva no mundo do que gente com cabelo como o meu, é ou não é? Quer dizer que porque a maior parte das pessoas não é ruiva, ser ruiva é um problema? Não. Né? Mas muitas vezes, quando a gente fala de desejo sexual, por exemplo, as pessoas estão preocupadas com frequência. Quando o paciente chegar para você falando de vício em pornografia, ele vai dizer: eu consumo muito, muito mais do que todo mundo. O ideal era não consumir nada.
ou eu estou consumindo muito mais do que eu fazia antes, ou seja, um critério quantitativo. Da mesma forma que o desejo hipoativo, é ok ou não é ok uma pessoa que só quer transar uma vez no ano? Né? É menos frequente, né? Menos prevalente alguém que só quer transar uma vez no ano. Do mesmo jeito que é menos prevalente alguém que quer transar ou quer consumir pornografia e se masturbar 10 vezes ao dia. Está na ponta do espectro? Tá. Quer dizer que é patológico necessariamente? Discutível, né? Então, o critério estatístico por si só, a frequência de comportamento, não nos diz que está diferente, né, da média das pessoas, tá? Uma outra questão é se tem necessidade de tratar, porque tem várias questões que são atípicas, mas que a gente não precisa tratar. Por exemplo, sei lá, superdotação. É atípico, tem sei lá, 1% da população tem isso, mas preciso tratar necessariamente uma coisa que é atípica? Não, só por ela ser atípica. Muitas vezes ela gera sofrimento, sim, né? E aí eu vou tratar as repercussões do sofrimento, mas eu não vou tratar a condição em si. Fiquem atentos para isso, né? Uma outra história aqui é se é funcional, né? Então, se atrapalha o funcionamento do indivíduo. E aqui, muita tal, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, a depressão, muita gente pensa assim, os transtornos mentais, de forma geral, a gente pensa assim, eu tenho um pensamento obsessivo de vez em quando de se eu tranquei a porta do quarto, eu tranquei a porta da casa. Tá, se for um pensamento muito frequente, que eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, não consigo dormir, porque eu toda hora tenho esse pensamento, a gente vai dizer que tem um impacto funcional muito maior, né? Que tem um impacto na minha vida funcional, laboral, de relacionamento, ou seja, no que é considerado ser um indivíduo normal, entende? Né? E aí, fiquemos atentos, porque o que é considerado ser um indivíduo normal quando a gente fala de consumo de pornografia e masturbação? Isso normalmente tem gênero, tem ou não tem? Então, a gente vai ver, por exemplo, se um homem começar a dizer que ele quer transar com outra parceria que não é a parceria dele, quem vai patologizar isso? Se uma mulher começar a falar isso, tem muito mais chance de alguém achar que tem alguma coisa esquisita acontecendo com ela, né? Quem sabe não está diferente. Então, precisamos ter muita atenção, né, para a questão do impacto funcional e para a questão da cultura, tá? O DSM traz isso, inclusive, claramente colocado. E aí, é importante a gente entender até que ponto atrapalha. Então, por exemplo, o vício em pornografia, da maneira como ele é percebido atualmente, ele gera muito sofrimento, principalmente para as parcerias, né? Então, muitas vezes vai chegar para a gente a parceria pedindo ajuda. Ai, por favor, me ajuda, meu marido é viciado em pornografia, eu posso marcar uma sessão com você? E aí você entende de quem que é o sofrimento. De quem que é o sofrimento aqui? É ele que está procurando ajuda? Não, é ela que está procurando ajuda para ele, para tentar resolver um problema que ela está sofrendo, né? Quer dizer que porque eu entendo isso, eu não vou acolher ela? Não, eu vou acolher ela super, mas será que eu preciso tratar ele? Será que vai ter impacto esse tratamento nele, que não está nem motivado para se tratar? Né? Então, assim, está gerando sofrimento. Mas essa geração de sofrimento, né, nela, é igual o que a gente vai entender como gerar sofrimento para terceiros, por exemplo, com a pedofilia, com a agressão sexual de menores? Não. Né? Então, quando a gente fala em gerar sofrimento para terceiro, não é porque meu pai e minha mãe não gostam ou minha esposa não gosta. Não é. E isso é uma coisa que a gente confunde muito na sexualidade, porque aparece a parceria. Eu não quero transar, isso gera sofrimento para terceiro que meu marido queria. Não, isso não é gerar sofrimento para terceiro. Gerar sofrimento para terceiro é quando a gente gera dano. Né? Então, quando eu vou lá e agrido sexualmente alguém. Né? Ou quando o meu comportamento é um comportamento que lesa o patrimônio de alguém. Nesse sentido, é gerar dano e sofrimento para terceiros. Agora, a pessoa não gosta do meu comportamento, isso viola os nossos acordos, os nossos valores. Não é, tá? Então, é muito importante a gente ter essa diferença, porque tem muito sofrimento envolvido? Tem. E a gente precisa ajudar essas pessoas. Mas a gente precisa ajudar as pessoas certo. A gente não pode ajudar as pessoas num caminho que vai aumentar o sofrimento delas. E é por isso que eu estou falando essas coisas todas aqui para vocês, tá? Então, a gente precisa avaliar, quando a gente pensa em comportamentos problemáticos de pornografia, psicopatologia de forma geral, né? A gente vai trabalhar com a ideia de se aquilo é
relativamente normal, então a gente vai usar sim o critério estatístico para entender, né, para ter um parâmetro, mas isso não faz diagnóstico. A gente vai entender o nível de sofrimento que a pessoa tem, que o entorno tem, né? Mas também compreendendo todos esses aspectos culturais, a gente vai entender se isso causa impacto no funcionamento, se a pessoa está deixando de trabalhar, se a pessoa está deixando de viver, se a pessoa está deixando de fazer outras coisas que são consideradas importantes para um funcionamento normal do indivíduo, né? Também aqui considerando todas as questões sociais que normatizam o que é ser um indivíduo funcionante, né? E a gente vai lidar com o perfil de risco, tá? Então, traz risco de alguma forma. E vocês vão ver que a literatura é exatamente sobre isso. O que a literatura quer saber? Isso traz risco para o indivíduo ou para alguém? Isso impacta o indivíduo funcionalmente? Isso é muito desviante da norma? Isso gera sofrimento? De que ordem é o sofrimento? As perguntas de pesquisa dos artigos que a gente tem vêm todos para tentar resolver essas questões, tá? E aí a gente teve, finalmente, na CID-11, né, uma primeira menção a essa história. No DSM não tem. Por que no DSM-5-TR não tem? Porque ainda é muito controversa a ideia de que isso é um problema, de que isso é um transtorno mental. E o DSM é o Manual de Transtornos Mentais. Então, não se tem clareza, e nesse momento o DSM não acredita que tem alguma coisa a ver com isso ser um transtorno mental. Fiquem atentos para isso, tá? O DSM não comprou a ideia. A CID normalmente compra mais as ideias porque a CID tem outra função. Não vou entrar aqui muito nessa discussão, mas a CID precisa classificar as doenças para as quais as pessoas estão buscando tratamento. Motivo semelhante que a gente vai ter lá a incongruência de gênero aparecendo na CID e retirado do DSM, tá? Porque a CID precisa dar conta mais do fenômeno social, dando uma classificação para alguma coisa, para as pessoas poderem ter acesso a tratamento, para a pesquisa poder caminhar. Então, o fato da pornografia ser mencionada na CID não quer dizer que isso é uma comprovação de que isso, então, é uma doença, um vício. Não, muito pelo contrário. É uma proposta de que, então, vamos tentar achar um critério aqui para a gente, então, começar a pesquisar. Essa é a história, tá? Então, o objetivo da questão da pornografia ser mencionada, eu vou mostrar como é que foi mencionado, na CID-11, tem a ver com tentar avançar a ciência nesse sentido e ter uma maior confiabilidade nesse diagnóstico, tanto em termos clínicos quanto de pesquisa. Então, nos critérios atuais, a gente não vai ter, como eu falei, o tal do vício em pornografia, não é um transtorno aditivo, um transtorno de uso de substância, não temos isso, tá? Hoje em dia, a gente tem o transtorno do comportamento sexual compulsivo, descrito na CID-11. Né? Então, compulsão sexual é uma coisa que a gente sabe que existe, né? Que sempre foi descrita na literatura, que tem aí controvérsias em relação à sua etiologia, cada vez mais vem caminhando, então, dessa forma, nas classificações antigas, vem caminhando, na medida em que a ciência vai evoluindo, para o entendimento de que é um comportamento da ordem do impulso, né, do transtorno de impulso, e não, por exemplo, do transtorno aditivo, tá? E aí, agora, o uso problemático de pornografia aparece como um subtipo possível de comportamento compulsivo. Então, esse comportamento compulsivo pode ser número de parcerias, pode ser perder o controle, né, sobre o próprio comportamento sexual, pode ser a masturbação, pode ser o sexo online, pode ser o consumo de pornografia. Mas, normalmente, a gente vai ver esse consumo de pornografia não vindo sozinho, tá? Ele vai vir junto com um contexto de compulsão sexual de forma geral, tá? E aí, um dos objetivos, e é legal que tem um artigo, né? Inclusive a Carmita Ábida é uma das autoras, um artigo super importante, assim, que propõe o critério para a CID-11 e que diz que um dos objetivos da gente colocar o transtorno da compulsão do comportamento sexual compulsivo na CID-11 tem a ver com reduzir a culpa, a vergonha, o estigma associado à busca de tratamento, né? Então, fiquem atentos para esse ponto também. Quando eu digo assim, eu tenho uma doença, alguma coisa que era moralmente condenável, muda de significado. E aí eu passo a poder buscar tratamento. Isso pode ser muito positivo,
Principalmente quando a gente pensa em transtorno do comportamento sexual compulsivo, que gera muito, enfim, muitas questões, é uma questão real, e que realmente, muitas vezes, as pessoas tinham uma barreira de acesso aí por conta do estigma. Mas a gente vê também, né, essa queixa que chega das parcerias que dizem: o meu marido me trai muito porque ele é compulsivo, ajuda ele. Também temos essa repercussão aí aparecendo no nosso consultório, né? Um ponto muito importante aqui, que eu vejo sendo muito dito aí de forma errônea, é o efeito de tolerância. Sabe esse efeito de que você precisa ir aumentando a dose, que é bem típico, né, do uso de substância? Não parece acontecer isso com a pornografia, tá? Não temos nenhum estudos, e não é por falta de estudo, não, porque fizeram vários. Então não quer dizer que não tem estudo, quer dizer que os estudos não mostram essa associação. Tá? As pessoas consomem pornografia, claro que elas não vão ficar consumindo sempre o mesmo conteúdo, mas isso, o efeito de novidade associado ao desejo sexual, até o senso comum sabe. As pessoas dizem, enjoou da mulher, tá querendo outra. Existe isso, né? Mas isso não é um efeito de tolerância. Isso não é a ideia de que eu preciso de doses cada vez maiores porque eu estou viciado. Não é isso que a literatura diz. Tá? E aí o povo vai e diz que tem a ver com a dopamina, que tem a ver com não sei o quê, inventa todo um mecanismo neurobiológico que não temos evidência. Muito sério isso, gente. Não temos evidência, não saiam repetindo isso. Porque uma mentira repetida 1000 vezes, principalmente na internet, vira verdade. Então, muito cuidado com o que vocês andam falando por aí. Tá? E aí, como a gente já colocou, né, o próprio CID-11 traz a ideia de que, assim, essa associação entre comportamento sexual compulsivo, né, e outras psicopatologias, essa comorbidade altíssima que a gente observa, diz o que para nós? Diz que isso provavelmente tem alguma coisa a ver com essa psicopatologia. Não estou dizendo, e os estudos não têm estrutura metodológica, design metodológico que permita afirmar a causalidade. Muito importante, tá, gente? Estamos aqui falando de associação o tempo inteiro. Então, os estudos vão dizer que a maior parte das pessoas que tem compulsão sexual tem outros problemas também, né? Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, às vezes transtorno de consumo de substância, sim, né? Transtorno de controle do impulso, transtorno da personalidade, demências, enfim, uma série de questões que vão influenciar, tá? E também outros aspectos, por exemplo, espectro autista, TDAH, tudo isso aumenta a probabilidade de um indivíduo ter um consumo, um comportamento sexual desregulado. Quer dizer, então, que a pornografia, o consumo de pornografia é causa desses transtornos todos? Porque é isso que as pessoas estão dizendo. Né? Nossa, ele está assim deprimido, ele tem problemas porque fica consumindo pornografia. E se a gente tiver teoria para acreditar numa direção, é a direção contrária. Né? E nós temos evidências já que mostram que tem um componente fundamental, né, que parece ser comum à maior parte dessas condições e o comportamento sexualmente compulsivo, que é a desregulação emocional. Vou falar já já. Tá? Então, qual é o critério? Né? O critério fala, prestem atenção, critério de comportamento, de transtorno do comportamento sexual compulsivo na CID-11, tá? Vai falar sobre um descontrole do impulso, né? Então, um padrão persistente de dificuldade de controlar o impulso, né? E esse impulso, ele vai vir como pensamentos, uma vontade de se engajar num comportamento sexual, qualquer que seja ele, que vai resultar num comportamento. Então, só ficar pensando, sabe aquele paciente com toque de conteúdo impróprio? Não é dele que a gente está falando, né? Eu só fico pensando. Ou eu só fico pensando em sexo o tempo inteiro. Em princípio, isso não é um problema. Só é um problema se eu perco o controle do impulso, se eu começo a fazer um monte de coisa que eu não queria fazer, tá? Se isso acontece de uma forma repetida, isso acontece num longo período de tempo, pelo menos 6 meses, né? E se isso tem repercussões negativas, são aqueles aspectos que a gente falou da psicopatologia. Se isso traz repercussões negativas para o funcionamento pessoal, interpessoal, ocupacional, social, isso que a sociedade diz que as pessoas têm que fazer, né? Então, pensar em sexo demais,
né? Consumir pornografia demais, não necessariamente, não é porque é demais. É o impacto que isso gera. Eu perco o controle do meu comportamento. Tá? E aqui tem algumas coisas que também precisam de um olhar apurado da nossa parte, porque, e muito importante isso, gente, o DSM coloca claramente, a CID também, os critérios, eles precisam ser lidos por profissionais treinados em fazer essas diferenciações. Porque o critério é uma tentativa de colocar em palavras o que as pessoas estão vivenciando. Mas a interpretação dessas palavras, um pouco parecido com o que acontece com as leis, não tem os advogados, juízes, para interpretar o que está escrito ali? Da mesma forma, a gente precisa ter profissionais treinados, um olhar treinado, para realmente interpretar, porque se você vai literalmente pelo que está escrito ali, você classifica todo mundo. Sabe essa crítica às classificações nosológicas? Ah, por esses critérios aqui, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade. Claro, mas não é para você ser um leigo, pegar o critério e sair diagnosticando as pessoas. Você precisa ser um profissional de saúde treinado. É isso que estamos fazendo aqui. Tá? Então, não é olhar os critérios e realmente o paciente me diz que ele já tentou 1000 vezes parar de consumir pornografia e não conseguiu. Então, é compulsivo. Não é isso. Tá? Então, pela CID-11, você precisa ter um ou mais dos seguintes critérios, né? Se engajar em atividades, estou lendo aqui, tá? Em atividades sexuais repetitivas que vão se tornar o foco central da sua vida, a ponto de negligenciar o autocuidado, a própria saúde ou outros interesses, atividades e responsabilidades. Né? Então, aquela história fica muito ali, tá? A pessoa está só fazendo aquilo. Ah, a pessoa está na pandemia consumindo pornografia o dia inteiro porque não tem mais o que fazer, é compulsivo? Não. Qualquer coisa. Se eu começar a fazer crochê o dia inteiro, vocês vão dizer que eu tenho compulsão para fazer crochê? Não, tá? Então, não é porque está fazendo o dia inteiro. Muitas vezes a gente vai ver um impacto no autocuidado ou no funcionamento de forma geral por conta da psicopatologia subjacente. O indivíduo está absolutamente deprimido. E aí ele não faz nada e fica em casa consumindo pornografia no celular, porque é o que ele consegue fazer, tá? Então, é importante esse olhar treinado que vai para além do critério. Né? A pessoa já fez muitos esforços, né, infrutíferos de tentar controlar ou reduzir significativamente esse comportamento. Né? A pessoa continua a se engajar nesses comportamentos sexuais, a despeito das consequências adversas, tanto para os relacionamentos, enfim. Né? Então, a pessoa tem um monte de consequências negativas, estamos aqui falando de reforçamento bem comportamental, tá? Mas ela continua fazendo. Né? E a pessoa continua a se engajar nesses comportamentos, mesmo sem perceber satisfação sexual com isso, que é muito típico das pessoas com compulsão sexual mesmo. Né? Elas dizem, eu não quero, eu não gosto, eu não tenho prazer. Né? É muito ruim quando eu estou lá, é muito ruim antes, é muito ruim na hora e é muito ruim depois. Essa é a fala do indivíduo com comportamento sexual compulsivo, normalmente. Tá? E aí é importante aqui a gente diferenciar. Então, pessoas que têm muito interesse sexual, ou pessoas que têm muito comportamento sexual, por exemplo, a pessoa é trabalhador do sexo, transa com não sei quantos por semana, quer dizer que tem compulsão sexual? Não, né? Quer dizer que trabalha com isso. Ou alguém que tenha muito interesse. A pessoa quer consumir esse assunto, quer transar toda hora. No princípio, não é um problema por si só, tá? Principalmente se não houver uma falta de controle percebido. Né? Se não houver uma sensação de muita angústia nessa perda de controle do comportamento. Então, o principal critério diagnóstico aí é a perda de controle do comportamento. Por isso que é um transtorno de impulso. Né? E é também muito importante, eles colocam claramente que não se pode fazer esse diagnóstico para adolescentes. Então, parem de infernizar a vida dos adolescentes que estão se masturbando. Tá bom? Se vocês quiserem que eles parem de se masturbar com pornografia, você desliga o Wi-Fi. Né? Acho bom, né? A gente já fez essa discussão aqui, faz educação sexual para ele, mas não é sobre a frequência do comportamento masturbatório. Não é sobre a frequência de número de vezes que a pessoa está querendo transar. Tá bom? Então, mesmo que esteja associado com desconforto, na adolescência ainda é alguma coisa que a gente tenta não patologizar. Tá bom? Jonathan está dizendo aqui que ele teve acesso à pornografia quando era criança, isso foi a pior coisa da sua vida. Eu acredito mesmo, né? E isso nós temos muita evidência para acreditar. Então, a exposição à pornografia como uma maneira, como principal questão, né? Principal fator aí de educação sexual é muito grave. Essa é a tragédia que a gente vive, na verdade, dando spoiler aqui.
né? É a falta de educação sexual e acesso precoce, e acesso disseminado. Isso é a tragédia que a gente vive. Não é vício, tá bom? Né? Vou falar já já. Então, assim, a gente precisa também aqui diferenciar o sofrimento que vem, né, da perda do controle do impulso, do sofrimento que vem do julgamento moral, tanto do próprio indivíduo quanto de terceiros sobre o seu comportamento. Por quê? Porque toda a questão da sexualidade vai ser permeada por isso, né? E os estudos mostram que a maior parte do sofrimento no consumo de pornografia problemático vem de uma incongruência entre os meus valores, o comportamento sexual que eu acho que eu devia ter, e esse monte de acesso que eu posso ter a esse monte de comportamento, né? E aí, tem evidências que vão mostrando, porque essa é uma das principais hipóteses pesquisadas, né, de que esse sofrimento todo vem de uma questão moral mesmo, e a gente vê ali um discurso que sempre existiu, né, de demonização da pornografia, de demonização da masturbação, um discurso que tem muita base religiosa, mas também social, né, de que quem está num relacionamento não podia estar se masturbando porque isso é errado. Outro dia desse eu vi um urologista falando isso claramente na internet. Não, se você está num relacionamento, você não devia estar se masturbando tanto. Tem nada disso na ciência que ampare isso. Mas, enfim, né? Então, são questões que geram muito sofrimento, mas o sofrimento é de ordem moral, né? E aí a pessoa quer parar aquele comportamento por conta do sofrimento. Fazendo aqui um paralelo, né, guardadas todas as diferenças, com a questão, por exemplo, do estresse de minorias. Então, as pessoas que buscam a cura gay, não é porque elas sofrem por ser gay, elas sofrem por ser gay nesse mundo. Principalmente, normalmente, quem busca a cura gay, né, nesse mundo religioso muito conservador, que inferniza a vida do indivíduo que é gay, né? Então, da mesma forma, a maior parte do sofrimento que leva à busca por tratamento vem de crenças sobre o que significa esse consumo de pornografia que está acontecendo. E aí, o consumo aumenta e o discurso moralizante aumenta. E isso gera o quê? Muito sofrimento para o indivíduo, porque ele vai aumentar o consumo, né? Todo mundo está aumentando o consumo, mas ele acredita que ele não devia estar, isso vai gerar problemas para ele vai viciado, e pecado, e não sei o quê, e meu relacionamento. Aí sim a gente tem muito sofrimento, e é isso que gera a busca por tratamento, tá? Então, a própria CID diz para a gente ter muito cuidado com sujeitos que chegam ao consultório se identificando como tendo um problema. Principalmente os que se chamam de viciados em sexo ou viciados em pornografia. Está escrito na CID. Tenham muito cuidado, porque não é por aí, né? E isso conversa muito com o discurso moralizante da sociedade, então muitas vezes a gente não enxerga o que está acontecendo, tá? E muitas vezes essa história, né, vem como um atenuante, o que é positivo, como a gente já falou, um atenuante do sentimento de culpa e vergonha. Então, o discurso moralizante aumenta muito o sentimento de culpa e vergonha. E aí, então agora eu entendi, eu sou viciado, então é isso. Aí, ufa, diminui a culpa e a vergonha. Aumenta a busca de tratamento? Sim. Aumenta a esposa que fica mais tolerante para aquilo, diz, não, vou te ajudar, a gente vai passar por isso juntos, vamos para terapia de casal para lidar com o seu vício em pornografia? Sim, tudo isso aumenta, é isso que vai aparecer no consultório de vocês, né? Mas esse não é o movimento que a gente precisa tratar, esse é o movimento que está acontecendo. O que a gente precisa entender é qual é a função desse comportamento, o que ele está fazendo ali, o que está acontecendo ali de fato, porque senão a gente não vai conseguir realmente ajudar essas pessoas. Tá? Então, o que a gente tem, né? O que vocês queriam saber? Afinal, consumo problemático de pornografia é um problema ou não é um problema? O que a ciência mostra? Né? A ciência mostra que o consumo precoce e intenso de pornografia tem impactos negativos nos desfechos de sexualidade. Né? Então, as pessoas que consomem mais pornografia, elas tendem a ter crenças muito mais distorcidas sobre a sexualidade. Isso é verdade. Também, as pessoas que não têm acesso à educação sexual têm o mesmo funcionamento, né? Tem crenças muito distorcidas sobre o que é a sexualidade e isso impacta lá toda a satisfação sexual, função sexual, todo o desfecho nesse sentido. Então, o problema é que a gente demoniza a educação sexual,
dá um monte de acesso à pornografia para as pessoas, e aí começa a demonizar isso, dizendo que isso é um vício, e que é um problema do indivíduo. Quando, na verdade, a gente está aqui falando de uma tragédia social, né? Então, a falta de educação sexual, o tabu, gera uma série de questões para o desenvolvimento psicossexual das pessoas de forma geral, né? Então, as queixas sexuais, todo o dinheiro que eu faço aqui, ensinando vocês a tratar, tratando eu mesma, tem a ver com essa tragédia social, né? Sim, a pornografia chega como assim, jogando gasolina nesse problema, porque aí não só eu não dou educação sexual para o meu filho, como eu deixo ele na tela. Aí ele vai aprender sobre sexo. Como sempre foi, tá? Só que antes ele aprendia com a revista. Agora ele aprende, ó, com muito mais acesso à informação e à multiplicidade de informações, e informações que estão ali sendo consumidas de forma anônima, gratuita e com muito acesso. Então, realmente, joga gasolina na história. E aí o tamanho do incêndio é muito maior. Então, isso é uma questão. O controle do acesso, né? O controle do acesso, principalmente do acesso precoce, ao longo do desenvolvimento, tá? Ou em pessoas que, às vezes, o acesso é tardio, mas a pessoa não teve nenhuma educação. Então, ela está começando tardiamente o processo de educação dela depois que casou. Enfim, é a tragédia social que vivemos. Mas a pornografia não é um problema. O problema é o acesso. Tá? O problema é o acesso à tela. Né? O problema é um monte de criança aí assistindo tela de forma indiscriminada. O problema é não ter controle de conteúdo. Né? E aqui a gente está falando de pornografia, mas a gente está falando de rede social também, a gente está falando de todos esses conteúdos que a gente sabe que são super problemáticos. Né? Um outro aspecto que está documentado na literatura é que pessoas, homens e mulheres, que consomem pornografia tendem a ter atitudes muito mais negativas em relação às mulheres. E maior adesão à cultura do estupro. Agora, de novo, associação, né? Ninguém sabe se quem consome pornografia é porque já tem crenças muito negativas em relação às mulheres e já é muito comprado na cultura do estupro, ou, que é o que a gente acredita, que o consumo vai reforçando essas crenças, um pouco parecido com o que acontece nas redes sociais. Aí eu tenho uma determinada posição política, aí na minha passo o dia todo consumindo, recebendo fake news que confirmam aquela minha posição política. Eu vou ficando mais e mais e mais e mais radical. Isso a gente vê com todos os conteúdos na internet, né? Esse é um fenômeno atual. E isso parece acontecer também com a pornografia. Então, quanto mais misóginas são as minhas crenças, né, de ódio contra a mulher, ou de crenças machistas, ou de estereótipos de gênero, quanto maior a adesão eu tenho à cultura do estupro, isso vai aumentando com conteúdos violentos contra a mulher que eu vou consumindo e me excitando com isso e tendo prazer com isso. Isso está documentado na literatura. Mas isso também não parece estar relacionado a um aumento da agressão. Essa foi uma outra pergunta que se fez. Bom, mas essas pessoas que, né, ficam ali consumindo esses conteúdos de agressão, elas vão virar agressores? Não temos evidência. Tem uma revisão da literatura de 2022, super importante, né, bem comprehensive, assim, bem extensa, que não mostra essa associação do comportamento violento. Mas provavelmente a gente vai ter uma associação aí de práticas que não geram prazer para a mulher e que podem ser danosas. E aí é interessante a gente observar que não são só os homens que consomem pornografia, né? Mulheres também consomem pornografia e elas passam a se excitar com essas práticas que na vida real não são tão gostosas assim. E essa é uma outra questão, tá? Então, a gente entender que é uma pedagogia, né? Do mesmo jeito que a mídia que as redes sociais, tudo que a gente consome vai, de alguma maneira, influenciar o nosso comportamento. Né? Então, se eu olho, estão todas as mulheres de filtro, eu começo a achar que eu tenho que fazer uma coisa na minha cara, passar mais maquiagem. Mesmo processo. Então, se eu olho e aprendo que o que é erótico é isso, 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 então eu passo a querer reproduzir esse modelo. De novo, uma questão social, tá? E a pornografia é um produto disso, né? Porque as pessoas só estão produzindo esse conteúdo, né? Porque as pessoas estão clicando, né? Então, assim, Luana está me perguntando, por que na adolescência não pode definir comportamento sexual compulsivo? Porque na adolescência a gente tem o início do comportamento sexual, né? E muitas vezes a gente vai ter muita proibição sobre esse comportamento sexual. Então, é um comportamento que o indivíduo vai estar ali tentando dar um jeito,
né? Que ele vai estar ali começando a entender, que ele vai estar com os hormônios à flor da pele. Então, um aumento do comportamento sexual, um comportamento sexual que começa a aparecer de uma maneira esquisita para quem olha quem? A mãe, o pai, a professora. A orientação da CID-11 é que a gente não patologize esse comportamento, porque a tendência do povo é patologizar, né? Então não é. Tem que esperar até o casamento, não esperou é compulsivo. Então, assim, é isso que a gente está querendo evitar, tá bom? O menino está se masturbando o dia inteiro. Tá, arruma outra coisa para ele fazer, né? Mas, como não é nesse lugar, as pessoas tendem a patologizar. Eu já recebi no meu consultório pais que vinham me trazer o menino que era viciado em masturbação. Né? E a gente descobre que o menino está deprimido, tá? Enfim, tem questões de ansiedade social, está sofrendo bullying na escola, ele está em casa porque ele não vai para outro lugar. Então, enfim, é isso que o CID-11 está querendo que a gente não faça, né? Patologizar e começar a tratar esse vício ou esse comportamento compulsivo em idades tão precoces, tá? Um outro ponto importante aqui, né, é que começa a aparecer na sociedade, na literatura, um outro conceito que é interessante da gente entender, que é o conceito do comportamento sexual, comportamento de uso problemático de pornografia autopercebido, que é esse povo que chega dizendo que é viciado em pornografia. Então, de uns anos para cá, né, tem uma revisão de literatura de 2021 que começa a falar sobre esse comportamento problemático autopercebido. E vocês adivinhem quem tem comportamento sexual, comportamento de uso problemático de pornografia autopercebido? Pessoas com crenças conservadoras, pessoas religiosas. O que isso mostra para a gente? E aí a gente começa a ter algumas, assim, mais ideias sobre aquilo que antigamente a gente só via uma associação. Então, o que a gente vê? Quem chega buscando tratamento para o vício em pornografia, quem acredita que tem um vício em pornografia, é quem tem crenças de que aquilo não devia estar acontecendo. Crenças de que a ideia de que esse comportamento é muito discrepante do que eu acho que eu devia estar fazendo. Mas eu faço ainda assim. Né? Então, essa relação está bem clara na literatura. Isso que eu estou trazendo para vocês é uma meta-análise. Meta-análise quer dizer que muitos estudos já foram feitos e eles só estão fazendo um resumão, tá? Em 2021, mostrando claramente que o comportamento percebido, né, de consumo problemático de pornografia só é um problema, ou ele é principalmente um problema em sociedades mais conservadoras, países mais conservadores, pessoas que se reportam sendo mais religiosas ou que têm crenças mais conservadoras sobre sexo. Fiquem com isso. Então, no fundo, a gente tem uma sociedade que gera doença, um discurso que começa a dizer que isso é uma doença, um discurso moral que começa a dizer que isso é uma doença, e aí vira doença. O indivíduo chega dizendo para você, eu não tenho controle. Eu achava que eu não devia me masturbar, eu achava que eu só devia fazer o sexo do casamento conforme descrito na Bíblia, sei lá onde, e não é isso que eu estou conseguindo fazer, eu estou fazendo outras coisas. Então, eu sou doente, eu sou viciado. É esse discurso que, é isso que a literatura vem mostrando, né? Que a gente precisa estar muito atento, porque é muito sutil, principalmente quando a gente muitas vezes compartilha das próprias crenças, das mesmas crenças, né? Que é muito comum no Brasil. Ou quando eu simplesmente não tenho treinamento. Então, por que eu não posso endossar esse discurso? Porque eu não vou ajudar essa pessoa, porque eu vou ampliar o sofrimento dessa pessoa quando eu começo a dizer, realmente, você é viciado, vamos aqui tratar o seu vício. Né? Eu vou ampliar o sofrimento dessa parceria, que vai ficar esperando a pessoa tratar o vício, e o vício não vai melhorar. E aí a pessoa está ali anos esperando o outro parar de ser viciado, e o outro continua com o comportamento, porque ninguém está tratando, tá? Né? Então, enfim. E aí, tem um aspecto aqui, né, que vem crescendo na literatura, que é a relação entre emoções negativas desreguladas, né, e consumo problemático de pornografia, tá? Ou hipersexualidade, ou comportamento compulsivo. Então, quando a gente pensa no critério que a gente já conhece, do transtorno do comportamento sexual compulsivo,
Temos literatura mostrando que isso sempre teve relação com psicopatologia, que isso sempre teve relação com desregulação emocional, com pessoas que tinham histórico de abuso na infância, que tinham de personalidade, principalmente personalidade borderline. Então, enfim, isso. Voltei? Então, isso sempre teve descrito na literatura, tá? E aí, o... Voltei. E aí, o que se percebe é que a gente tem como fator subjacente aí, muito comum, né, uma desregulação da emoção. E esse é um ponto fundamental, porque quando a gente pensa em tratamento, a gente precisa entender qual é o fator. Então, quando a gente... né, estudos começam a mostrar, por exemplo, que comportamentos como tédio, né, tendem a aumentar o comportamento sexual, né, a desregulação do tédio. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nessa vida que a gente vive de home office, de pandemia, de adolescente trancado dentro de casa, voltei? Tá travando mesmo aqui, né? Muitas vezes a gente vai ver o tédio como uma emoção desregulada, né? Então, fiquem atentos. Sabe aquele cara que tá chateado com o trabalho, achando o relacionamento dele chato, achando a vida dele chata, as coisas não são do jeito que ele queria. Muitas vezes, o que ele vai estar regulando com o consumo de pornografia são essas emoções. Tá? E aí, o que a gente vai ter do ponto de vista de tratamento? Né? A gente começa a ter algumas revisões que mostram que, se precisar, se a gente tiver, e quando eu falo de tratamento, não é do vício em pornografia, porque a gente já falou que, né, só é tratável, só faz sentido tratar quando tiver dentro de um quadro mais amplo de compulsão sexual. Tá? Então, aqui falando de tratamento da compulsão sexual. Né? O que parece ser útil para a compulsão sexual? Modelos para transtornos aditivos de 12 passos. Voltei. Estão me vendo aí? Voltei. Né? Então, deixa eu dar uns passos atrás que talvez tenha cortado para vocês. Então, o que é um ponto importante aqui, que a literatura vem mostrando, e que tem sido, né? Então, a questão da incongruência moral do comportamento é um dos grandes focos de estudo atualmente. E a questão da desregulação da emoção. Então, a desregulação da emoção parece ser um dos fatores mais associados ao comportamento de uso problemático de pornografia ou comportamento sexual compulsivo, tá? Então, quando chegar alguém no consultório de vocês, não tratem como se fosse um vício, não tentem reduzir o comportamento por si só, porque o que a gente faz com vício? A gente vai tentando mexer nesse hábito, né, para ir tirando os gatilhos, para ir tirando a pessoa daquela situação, para tentar achar outras respostas. Não é sobre isso, não é esse o caminho. O caminho é o caminho da regulação da emoção. Né? Então, ensinar o indivíduo a regular a emoção parece ser o que melhora de forma geral as capacidades dele de regular a emoção. E isso vai influenciar tanto normalmente a psicopatologia e os outros transtornos que estão associados, quanto o consumo de pornografia ou o comportamento sexual compulsivo. Então, na maior parte das vezes, principalmente relacionado ao consumo de pornografia, o que a gente vai ter
é alguém que não sabe se regular de uma outra forma. E aí, gente, vamos parar aqui para pensar, né? Estou aqui falando agora de um lugar mais clínico, tá? Vamos parar aqui para pensar na vida da gente. Vamos pensar em criança, né? Tem uma criança que está lá numa educação super tradicional, onde ela não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo, né? Enfim, em que as pessoas não ajudam ela a regular a emoção, em que ela tem que dormir sozinha no quarto e fica sozinha e se vira sozinha e para de chorar. Como que ela vai aprender a se regular? Ela vai para a fantasia. Pensar uma coisa na cabeça dela, vai ficar de castigo no quarto pensando. Sabe? Aquele povo que bota de castigo? Vai de castigo para pensar no que você está fazendo. Você acha que a criança vai pensar nas questões morais do que ela está fazendo? Não. Enfim, a criança não tem nem cérebro para pensar sobre isso. Ela vai pensar o quê? Sobre a morte da bezerra, sobre uma coisa. Ela vai escapar do castigo pelo pensamento. Se ela tiver acesso à tela, ela vai aprender que esse é o melhor jeito de regular as emoções, né? Tanto pelo próprio pensamento. Antigamente era um livro que a criança ia pegar, ou um brinquedo para brincar ali na fantasia, para se regular. Hoje em dia é a tela direto, né? E aí, a questão da pornografia, ela traz sim um aspecto do comportamento sexual que gera prazer inicialmente. Então, quando associada, né, a masturbação ao comportamento sexual, ela gera prazer. Então, ela tende a ser de muito fácil manutenção nesse lugar. Né? Aí, imagina, as questões de relacionamento. A gente vê no consultório como que é difícil negociar a sexualidade com a parceria. Né? Como que as pessoas têm crenças muito rígidas, muitas vezes, que impactam muito a satisfação sexual na parceria. As pessoas têm muitas dificuldades. É difícil negociar sexo na parceria de longo prazo. É difícil negociar um sexo que seja tranquilo. Aí a pessoa chega em casa. Você acha que ela vai lá entrar no rolê com a parceria para ver se não vai ver? A pessoa vai achar que está gorda e tem que fazer o pênis ficar ereto, porque senão tem que demorar tempo suficiente para a parceria ficar tranquila, porque senão vai dizer que é egoísta. Não. Aí eu vou, em 5 minutos resolvo. Né? Aí alivio o meu estresse e vou viver minha vida. Então, não estou aqui dizendo, não estou aqui fazendo julgamento moral, estou fazendo uma descrição, né, do que acontece. Então, assim, tem estudos na literatura, né, porque uma outra pergunta que as pessoas querem responder é assim, isso gera disfunção erétil? Isso gera ejaculação precoce? Não temos evidência nenhuma de que pornografia gere ejaculação precoce, nenhum tipo de disfunção erétil, nenhum tipo de disfunção sexual. Tá? Temos muitos estudos que tentaram achar essa relação e nenhum deles encontrou. Agora, o que a gente observa? A pessoa tem uma disfunção sexual. O relacionamento em parceria começa a ficar ruim, porque tem medo de falhar, porque não tem orgasmo, porque goza antes, a pessoa fica chateada. O relacionamento em parceria vira um saco quando a pessoa tem uma disfunção sexual. E aí, a pessoa vai lá na pornografia e tem função sexual normal. Você acha que a pessoa vai preferir o quê? Então, muitas das pessoas que chegam com vício em pornografia ou têm questões emocionais associadas, ou têm questões sexuais, disfunções sexuais, super prevalentes. E aí, o consumo de pornografia acaba sendo o jeito como a função sexual vai ficando normal, vai ficando possível. Né? Então, assim, não transa mais comigo, mas fica lá na pornografia. São coisas completamente diferentes, são vivências da sexualidade completamente diferentes. E muitas vezes, sim, está evitando, sim, transar com você, falar com você, enfim. Está evitando o contato com a parceria usando a pornografia, mas isso não é culpa da pornografia. Ele podia estar fazendo isso na mesa do bar, podia estar fazendo isso tendo uma outra mulher, podia estar fazendo isso de outra forma, tá? Mas está fazendo assim porque é fácil fazer assim, dá para fazer dentro de casa, ficar dentro do banheiro em 5 minutos. Né? Então, é importante a gente ter clareza de fazer todos esses diagnósticos diferenciais, porque o que a ciência mostra é que muitas vezes a real causa disso, né? Então, o consumo de pornografia é a cereja do bolo. A real causa disso são outras coisas. Né? E aí, em termos de tratamento, a gente tem uma proposta que parece vir na direção da regulação da emoção, que é uma proposta com ACT, né? Com terapia de aceitação e compromisso. Enfim, o resultado do estudo foi bom, mas é um estudo só, né? Então a gente não tem aí grandes evidências, mas é promissor. Terapia cognitivo-comportamental, no sentido de regular a emoção.
e no sentido de trabalhar com estratégias de controle do impulso, tá? No sentido de reduzir a psicopatologia. Então, do ponto de vista de tratamento, são intervenções cognitivo-comportamentais e a ACT aí vindo como alguma coisa bem promissora no sentido da regulação da emoção, tá? Agora, é possível usar a medicação? Esse uso de medicação, ele se justifica quando existe uma perda muito grande de controle, né, um desconforto muito grande associado, impacto funcional, impacto social, às vezes, né, quando a gente fala de comportamento sexual compulsivo. Então, eu estou falando de alguém, por exemplo, que às vezes perde o controle sobre o comportamento e faz uma ofensa sexual, né, alguém que abusa de outras pessoas, alguém que se coloca em comportamento, enfim, sexualmente, né, complicado, que se coloca em risco. Normalmente são esses os casos que a gente vai ter critério para medicar, e a medicação é off-label, né? A medicação é um uso que não é o uso originalmente indicado da medicação. Então, o que se usa? Antidepressivo, né? E alguns outros medicamentos. Então, o que mostra aqui para gente? Que provavelmente tem um mecanismo comum, tá? Ali, dessa questão da regulação da emoção de uma forma geral. Então, gente, é importante a gente entender aqui, tá? Que as pessoas vão buscar a gente cada vez mais e mais e mais. Vocês me ouviram falar muito na semana passada, na Semana da Carreira e Sexualidade, como que a demanda é enorme. E é mesmo. E como que é muito fácil eu encher meu consultório de paciente viciado em pornografia se eu começar a vender esse discurso na internet. Você, que fica muito tempo na pornografia, venha comigo, vem tratar comigo. Vai encher a tua agenda, né? Não entendo que isso é ético, tá? Porque a gente tem ciência, estou aqui fazendo esse trabalho de mostrar para vocês que não é esse o caminho, mas estou dizendo para vocês que se vocês que estão aqui me ouvindo, querem ser profissionais qualificados, não tiverem propriedade no que vocês estão falando, não souberem o que vocês estão fazendo e não forem para a internet botar a cara, essas pessoas todas que estão sofrendo vão procurar as pessoas que estão oferecendo cura fácil. Isso sempre foi assim desde que o mundo é mundo, né? E na sexualidade, com todo o estigma, mais ainda. Porque é o mesmo discurso que eles vão ouvir em casa, vão ouvir na internet, vão ouvir na igreja. Todo mundo vai estar falando que é nessa direção, tá? Então, é importante a gente entender como é que a gente vai se posicionar. Porque essas pessoas precisam de ajuda? Com certeza. Mas elas precisam de ajuda de profissionais qualificados. Porque quando a gente faz tratamentos que não são eficazes, que não tem nenhuma evidência de que é nessa direção, a gente está gerando iatrogenia, a gente está aumentando a doença, a gente está aumentando o impacto no casamento, a gente está aumentando o impacto funcional, e ele não melhora, vai perder o emprego. Estou falando aqui dele, porque a maior parte das pessoas que procura tratamento para isso é homem, tá? Mas quer dizer que mulheres não têm um comportamento sexual compulsivo? Tem, né? Sabe, as ninfomaníacas sempre existiram, né? Mas elas não vão normalmente procurar para esse comportamento. Por quê? Porque a busca por tratamento tem a ver com se perceber viciado. E não é um discurso que se encaixa nos estereótipos de gênero de mulher. Entendeu? E é por isso que elas vão procurar muito menos, né? Quem aqui já atendeu uma mulher que foi procurar por vício em pornografia? Me conta. Né? E me conta o que ela tinha na verdade. Tá? Então, precisamos estar atentos a todas essas questões para a gente poder, de fato, fazer uma prática baseada em evidências. Falei de monte hoje, a gente foi, né, atravessado por questões de conexão aqui, mas que bom que chegamos ao fim dessa aula, porque eu acho que essa é uma aula super importante, tá? Ela vai ficar aqui disponível, então transmitam essa informação, coloquem nos seus grupos de profissionais de saúde, né? Coloquem nas suas redes sociais, pode pegar o link, colocar lá. A ideia é fazer essa informação, levar essa informação para o máximo de pessoas, né? Para de fato a gente poder trazer um trabalho cientificamente embasado na área da sexualidade. E lembrando que estão abertas as inscrições para a formação em TCS, né? Se você entrar agora nessa turma até segunda-feira, dia 27, você ganha de bônus um workshop comigo sobre posicionamento profissional dentro e fora do consultório. Então, a gente vai falar sobre como se posicionar de uma forma séria, como construir relação terapêutica de uma forma séria, como se posicionar nas redes sociais, o que fazer, o que não fazer, não no sentido normativo, mas no sentido da minha experiência, né? Tendo observado aqui mais de 1.000 alunos no time TCS, né? Toda a minha experiência de estar aqui botando a cara na internet para vocês toda semana,
há anos, né? E de ter construído, de alguma forma, um lugar mais sério em relação à sexualidade, de ter construído um lugar que as pessoas respeitam. Então, eu entendo que é isso que a gente precisa trabalhar, né? Então, foi por isso que eu construí esse bônus especial para a turma que vai entrar agora. Então, se você tiver interesse em participar do workshop, se inscreve na formação em TCS até segunda-feira, tá bom? Carla está dizendo, não consegui ver tudo da semana. Ah, não, a semana da carreira já foi, já saiu do ar, tá bom, Carla? Mas, se você quiser, vem para a formação em TCS, que tudo que eu falei lá tem na formação em TCS. As pessoas que entrarem na formação em TCS, obviamente, vão ter acesso a todo o conteúdo da semana da carreira em sexualidade, tá? E também ao workshop especial, mas só para quem entrar até o dia 27. Combinado? Toda quinta-feira estamos aqui, 7h30 da noite, sempre com um tema que vai aparecer no seu consultório, trazendo a ciência da sexualidade de uma forma prática, aplicada, para que você possa fazer da melhor forma e evitar que você saia por aí fazendo besteira, falando besteira. Então, estamos aqui também nesse movimento, tá bom? Até semana que vem, gente. Um beijo para vocês.